A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, sejam bem-vindos ao quarto dia do nosso curso bíblico. Teremos como tema o cânon bíblico. O cânon bíblico, a palavra transmitida, discernida e conservada na igreja. Então assim formulamos o tema deste quarto dia, o cânon bíblico, a palavra transmitida, discernida e conservada na igreja. Vamos começar com uma oração, como de costume, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, que conduzistes o vosso povo através dos séculos, falando pelos profetas, inspirando os autores sagrados, iluminando a vossa igreja para reconhecer a palavra autêntica, fazei que ao estudarmos a formação da Sagrada Escritura, entremos mais profundamente no mistério da vossa pedagogia divina, que o mesmo Espírito que inspirou os autores sagrados nos conduza à verdade plena. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como introdução do tema de hoje, dizer que o cânon bíblico é central para compreender a identidade da fé cristã. A palavra cânon significa regra, norma, medida. A palavra cânon significa regra, norma, medida. Quando falamos do cânon das Escrituras, referimos-nos ao conjunto de livros reconhecidos pela Igreja como inspirados por Deus. Então, o cânon, a palavra cânon também da língua grega, significa regra, norma ou medida. Porém, quando falamos do cânon bíblico ou cânon das Escrituras, já não é a regra ou a norma das Escrituras, mas sim é o conjunto dos livros reconhecidos pela Igreja como inspirados por Deus. E sendo reconhecidos pela Igreja como inspirados por Deus, eles são normativos para a fé, a vida e a missão do cristão. Os livros da Bíblia reconhecidos pela Igreja são normativos para a fé do cristão, para a vida do cristão e para a missão do cristão. O cânon, este conjunto de livros reconhecidos pela Igreja, contidos na Bíblia, não é fruto de uma decisão arbitrária, nem de um ato isolado da autoridade da Igreja. Esta lista de livros, este conjunto de livros que constitui a Bíblia, nasce de um processo histórico e espiritual no qual a Igreja, iluminada pelo Espírito, discerniu quais escritos expressavam a fé apostólica. A Bíblia, portanto, não caiu do céu pronta, ela é fruto da revelação de Deus. Uma revelação acolhida, vivida e transmitida pela comunidade dos crentes. Ora, desde o início, a Igreja viveu da palavra. Primeiro a palavra anunciada, depois a palavra escrita
e, finalmente, a palavra reconhecida como Escritura. Então, palavra anunciada, depois palavra escrita e, por último, palavra reconhecida como Escritura. Esse caminho revela que a Bíblia é inseparável da vida da igreja. A Bíblia é inseparável da igreja. Santo Agostinho dizia: eu não acreditaria no Evangelho se não fosse movido pela autoridade da Igreja Católica, dizia Santo Agostinho. Eu não acreditaria no Evangelho se não fosse movido pela autoridade da Igreja Católica. Daí a nossa afirmação de que a Bíblia é inseparável da Igreja. Estudar o cânon bíblico, portanto, é entrar no coração da tradição cristã. É compreender como Deus conduziu o seu povo a reconhecer ao longo dos séculos os livros que contêm a verdade da nossa salvação. O tema do cânon ajuda-nos a responder perguntas fundamentais. Como sabemos que os livros contidos na Bíblia são inspirados? Outra pergunta fundamental: por que alguns escritos foram incorporados na Bíblia e outros foram rejeitados? Isto também leva-nos a abordar um elemento que fizemos referência no curso anterior. Qual é a relação entre a Bíblia, a tradição e o magistério? E também como a igreja primitiva viveu e transmitiu a palavra. Como a igreja primitiva viveu e transmitiu a palavra. Então, estas são perguntas fundamentais que iremos respondendo ao tratarmos o tema do cânon bíblico. Basicamente, teremos dois momentos. O primeiro sobre o cânon do Antigo Testamento, o segundo momento sobre o cânon do Novo Testamento. Então, a formação do Antigo Testamento: história, teologia e tradição. Primeira parte, não é? A formação do Antigo Testamento: história, teologia e tradição. Agora, a palavra no Antigo Testamento nasce da experiência de Deus. Antes de existir a Bíblia, existiu a experiência de Deus. Antes de existir a Bíblia escrita, houve uma experiência que o povo de Deus fez com o seu Deus, Yahweh. Então, antes de termos a Bíblia escrita, houve uma experiência. Por exemplo, a libertação do Egito. Quando houve a libertação do Egito, não existia a Bíblia. Outra experiência que existiu antes da Bíblia no Antigo Testamento é a aliança no Sinai. Quando Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés, não existia o Antigo Testamento. Até quando surgiram os profetas, não existia todo o Antigo Testamento. Também, quando se viveu a sabedoria, a tradição sapiencial, os sábios do Antigo Testamento, não? Quando eles pregavam nas praças, não existia todo o Antigo Testamento. Aqui, então, nós podemos constatar que, de fato, antes de existir a Bíblia, existiu a experiência de Deus. A redação dos livros foi um processo em camadas. Um processo em camadas. A maioria dos livros do Antigo Testamento tem um núcleo antigo, tem
núcleo antigo, quer dizer, cada livro do Antigo Testamento tem um tema que é antigo, que o livro vai desenvolver. Há um tema central que é anterior, então o autor pega no tema central, toma do tema central e o desenvolve. Isso é que se chama núcleo antigo. Então, assim foi a redação dos livros, um processo em camadas. Então, o núcleo antigo, o núcleo anterior, depois o autor fez adições, acrescentou algumas coisas, fez releitura, começou a fazer alguma interpretação, é isso o que significa releitura, interpretação de algumas coisas, e depois fez edições. Também o autor fez edições, algumas modificações, sobretudo depois do exílio da Babilônia. Houve edições, algumas versões diferentes. Então, a Bíblia é um tecido vivo. Não é um texto monolítico, não é um texto único, mas um tecido vivo. É preciso também, é importante considerarmos a Septuaginta como a Bíblia dos Apóstolos. A Septuaginta, entre os séculos terceiro ao primeiro antes de Cristo, em Alexandria, isto no Egito, surge a tradição grega da Bíblia hebraica, chamada a Septuaginta, ou os 70. E qual é a importância desta Bíblia grega, desta tradução grega da Bíblia hebraica? A importância da Septuaginta é que era a Bíblia usada pelos judeus na diáspora, aqueles que viviam fora da sua terra, aqueles que viviam fora da terra de Israel. Os judeus da diáspora usavam a Septuaginta, a Bíblia em grego. Era a Bíblia citada por Jesus e pelos apóstolos. Jesus e os apóstolos citaram muito a tradição, digamos, a tradução grega dos 70. Podemos dizer que 80% das citações do Antigo Testamento no Novo Testamento são da Septuaginta. 80% das citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Quer dizer que o Novo Testamento cita alguns textos do Antigo Testamento. Esses textos do Antigo Testamento que o Novo Testamento cita são 80% vêm da Septuaginta, do texto grego. E depois esta versão dos 70 é importante também porque contém livros que não estão no texto hebraico posterior. Não é por acaso que Santo Agostinho dizia que a autoridade desta versão dos 70 é tão grande que se deve crer que ela não se enganou. Segundo Santo Agostinho, ele reconhecia a autoridade desta versão do Antigo Testamento em grego. Então aqui gostaria de fato repisar que estamos a ver a formação da lista dos livros do Antigo Testamento. Como é que aconteceu a formação até chegarmos aos livros que temos no Antigo Testamento. Agora, a própria igreja primitiva reconheceu a Septuaginta, reconheceu a tradução grega dos, da Bíblia do Antigo Testamento. Agora, a Septuaginta inclui, aqui está porque que então
a Bíblia católica é mais, digamos, tem mais livros do que a Bíblia protestante. Agora, a Bíblia protestante adota a versão hebraica do Antigo Testamento, a tradução em hebraico. Enquanto que a Igreja Católica adopta a versão grega do Antigo Testamento, que tem os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruch, 1 e 2 Macabeus e algumas partes de Daniel e Esther. Então aqui fica claro que a Bíblia católica e a Bíblia protestante, que é usada pelos irmãos evangélicos, tem uma diferença no número de livros. Praticamente podemos dizer que são 7, embora em alguns casos não são livros completos, como nesta última parte. Então, a Bíblia católica tem, no Antigo Testamento, tem Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruch, 1 e 2 Macabeus e algumas partes de Daniel e Esther, que não se encontram na Bíblia evangélica ou na Bíblia protestante. Por isso é que a Bíblia católica tem mais livros, porque adotou o cânon, a lista dos livros da tradução grega, não a lista dos livros da tradução hebraica, que é adotada pelos irmãos protestantes. Por que a Igreja Católica adotou a versão dos 70 da tradução grega? Pelo uso litúrgico nas primeiras comunidades. As primeiras comunidades cristãs usavam a tradução, usavam os livros gregos da tradução dos 70. Depois, a Igreja constatou que a coerência doutrinal com a fé apostólica, quer dizer, a doutrina dos livros da tradução, dos livros que faltam na Bíblia evangélica, estes livros que faltam na Bíblia evangélica têm uma coerência doutrinal com a fé dos apóstolos. Depois, a Igreja baseou-se também em que o Novo Testamento tem citações implícitas destes livros gregos que os irmãos protestantes rejeitaram. Que também esclarecer que não só são os protestantes que rejeitaram, mas também os judeus, os próprios judeus usam também a versão, digamos, a versão breve do cânon do Antigo Testamento. Façamos uma breve pausa, depois retomamos com o cânon do Novo Testamento. Então, a Igreja, depois de muito discernimento, adotou, definiu o cânon com os 46 livros do Antigo Testamento. 46 livros do Antigo Testamento no Concílio de Cartago, no ano 397. É aí onde a Igreja definiu o cânon, adotou o cânon do Antigo Testamento de 46 livros. Então, façamos uma breve pausa para depois retomarmos com o cânon do Novo Testamento. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família,
Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Sejam bem-vindos, irmãos, à segunda parte do tema de hoje, do curso bíblico deste quarto dia do nosso curso bíblico sobre o cânon das Escrituras. Vimos na primeira parte o cânon, a lista dos livros do Antigo Testamento que acabaram por ser definidos em número de 46 livros. Vamos agora ao Novo Testamento. O cânon do Novo Testamento. Vamos ver as etapas da formação do cânon. Vamos começar por abordar as etapas. A formação do Novo Testamento não foi um ato único. É como a formação também do Antigo Testamento. Não foi um ato único. Foi um processo histórico, um processo teológico e comunitário que se desenvolveu ao longo de cerca de 3 séculos, cerca de 300 anos.
para se formar o cânon, a lista que temos no Novo Testamento. Podemos considerar basicamente 4 grandes etapas de formação do cânon do Novo Testamento. 4 grandes etapas. A primeira etapa, a etapa da tradição oral no Novo Testamento, a etapa da tradição oral. Após a ressurreição, a fé cristã se transmitiu oralmente. As comunidades conservaram e proclamaram as palavras e os gestos de Jesus, as narrativas da paixão e da ressurreição, e os ensinos e os discursos apostólicos. Então, a pregação era o centro. A pregação era o centro desta primeira fase ou desta primeira etapa de formação da lista dos livros do Novo Testamento. Então, a pregação que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Agora, as comunidades precisavam preservar a memória viva de Jesus e aplicá-la às novas situações missionárias. Então, aqui é a primeira etapa da tradição oral. Após a ressurreição, tudo era transmitido oralmente, as comunidades conservaram e proclamavam oralmente as palavras e os gestos de Jesus, proclamavam oralmente as narrativas da paixão e ressurreição de Jesus e também alguns discursos apostólicos, alguns discursos dos apóstolos. E tudo era centrado no querigma, na pregação de que Jesus é o Senhor. Segunda etapa da formação da lista dos livros do Novo Testamento, ou do cânon dos livros do Novo Testamento. A segunda etapa é a etapa da produção escrita. Com o discernimento das comunidades e a morte das testemunhas oculares de Jesus, surgiram necessidades pastorais. Organizar a catequese, responder a conflitos, preservar a tradição. Então, perante estas 3 necessidades, organizar a catequese para os novos, os catecúmenos, responder a conflitos internos nas comunidades entre os cristãos, também preservar a tradição dos apóstolos. Então, nasceram as cartas de Paulo, que foram os primeiros escritos cristãos. Foram as cartas de Paulo, não foi o Evangelho de Mateus, nem o Evangelho de Marcos, nem o Evangelho de Lucas, nem o Evangelho de João. Os primeiros escritos do Novo Testamento são as cartas de Paulo. Depois nasceram os Evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, em ordem, de surgimento. Primeiro Marcos, segundo Mateus, terceiro Lucas e por último João. Depois surgiram os Atos dos Apóstolos. Depois as cartas chamadas católicas e por fim o Apocalipse. Isto visava garantir fidelidade à mensagem e orientar as comunidades que estavam em expansão. Então aqui temos a segunda fase ou a segunda etapa da formação do cânon do Novo Testamento. Terceira etapa chama-se a etapa da circulação e do uso litúrgico. A segunda era a produção escrita dos livros. Aqui temos a circulação, a divulgação e o uso litúrgico dos livros, dos escritos. Os escritos começam a circular
entre as igrejas. Os textos mais usados nas assembleias e na catequese ganham autoridade. E vão surgindo coleções como cartas de Paulo, evangelhos, vão surgindo os blocos de livros, que antes eram livros soltos, não é? As cartas de Paulo como livros soltos, Romanos, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, eram livros soltos. Mas aqui, na etapa da circulação e do uso litúrgico, as cartas de Paulo começam a haver algumas coleções já, juntos, todas as cartas juntas. Ou os evangelhos, que eram textos isolados, separados, Marcos como um texto separado do texto de Mateus, do texto de Lucas, do texto de João. Agora, nesta etapa da circulação e do uso litúrgico, já encontramos os 4 evangelhos juntos, numa coleção única. Então, a comunidade começava a reconhecer, pela prática, quais textos eram normativos, podiam ser aceitos como norma da sua vida e da sua fé. E qual era o critério para reconhecer que os textos eram normativos, podiam ser aceitos? Qual era o critério decisivo? Era o uso contínuo e universal nas comunidades cristãs. Uso contínuo na liturgia, uso contínuo na reflexão dos textos, no estudo e reflexão sobre os textos. Então, se havia um uso contínuo de um certo, digamos, texto, então esse texto era acolhido, era inserido já no cânone, na lista dos livros. Agora, há outros critérios, não é? Há outros critérios que vamos ver na 4ª etapa, não é? A etapa chamada, a etapa da canonização, a etapa da constituição do cânone. A Igreja discerniu ao longo do século II e IV, não é? Depois de Cristo, quais livros eram inspirados. E os critérios clássicos são 4, basicamente 4. O primeiro critério: como é que a Igreja aceitava ou rejeitava um livro? Para poder aceitar um texto como sagrado, como inspirado, primeiro critério era apostolicidade. Apostolicidade quer dizer ligação direta com os apóstolos ou os discípulos dos apóstolos. Isso chama-se apostolicidade. Quer dizer que o livro, o texto que era encontrado, devia ter ligação direta com os apóstolos ou com os discípulos dos apóstolos. Outro critério que levava a Igreja a aceitar um livro como sagrado é chamado de ortodoxia. O que é ortodoxia? É conformidade com a fé recebida. Quer dizer que o livro não deveria contradizer a fé recebida e transmitida oralmente. Se o livro contradizesse, então não era aceite como sagrado, como inspirado. Outro critério que a Igreja usava para reconhecer o livro como inspirado ou livro sagrado: o uso litúrgico. O uso litúrgico é o terceiro critério. O que é uso litúrgico? Quer dizer que o livro era lido constantemente nas assembleias das primeiras comunidades cristãs. Era um livro lido constantemente e conhecido. Então, se fosse um livro completamente novo, desconhecido, não era aceite na lista dos livros sagrados do Novo Testamento.
E o último critério clássico que a igreja usava para poder aceitar um livro como sagrado ou como inspirado chama-se universalidade. O critério da universalidade quer dizer aceitação ampla nas igrejas. Este texto devia ser aceito por muitas igrejas, não só por uma. Porque sabemos que havia muitas comunidades cristãs. Em Filipe, em Corinto, em Tessalônica, em Roma, e cada cidade tinha muitas outras comunidades. Então esse livro não devia ser aceito amplamente, ser conhecido e aceito por muitas igrejas. Então, se fosse aceito por uma ou apenas por duas, então corria o risco de não ser incorporado na lista dos livros. Então, este processo do Novo Testamento culmina com a definição dos 27 livros que hoje compõem o Novo Testamento. Daí que 27 livros do Novo Testamento mais os 46 do Antigo Testamento perfazem 73 livros da Bíblia Católica, com a diferença só no Antigo Testamento, porque os protestantes aceitam também os 27 livros do Novo Testamento. Então a única diferença está naqueles livros que mencionamos no Antigo Testamento, que são na língua grega. A questão dos livros contestados, chamados em grego antilegômena, os livros contestados. No Novo Testamento temos livros que foram contestados e que até se afirmava que não eram palavra de Deus, mesmo depois de serem declarados inspirados. Houve muita discussão. Quais os livros em torno dos quais houve muita discussão, muito debate? Hebreus, Tiago, 2 de Pedro, 2 e 3 de João, Judas e Apocalipse. Esses são os livros contestados no Novo Testamento. Livros contestados, os antilegômena, livros contestados. Então, Hebreus, Tiago, 2 de Pedro, 2 e 3 de João, Judas e Apocalipse. Porém, a igreja discerniu com prudência e fidelidade e admitiu-os oficialmente. Depois temos os livros rejeitados, chamados de apócrifos, rejeitados por falta de apostolicidade, rejeitados por doutrina duvidosa e rejeitados por origem tardia. Falta de apostolicidade, já explicamos, quer dizer que falta de ligação com os apóstolos. Doutrina duvidosa, está claro, o que ensinavam contradizia o que as comunidades já transmitiam oralmente. E depois, origem tardia, livros rejeitados por origem tardia, quer dizer que são muito tardios estes livros, não são dos primeiros séculos, dos primeiríssimos séculos, são já do 5º, do 6º. Então esses livros não foram, recebidos para fazerem parte da lista do cânon do Novo Testamento. São livros apócrifos, rejeitados. Por exemplo, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Maria Madalena, são livros rejeitados pela igreja, não incorporados.
E dizer que geralmente os filmes e novelas que assistimos sobre a vida de Jesus Cristo são baseados nestes livros apócrifos. Evangelho de Tomé, de Pedro, de Maria Madalena, os filmes que andam por aí, onde Jesus tinha mulher, tinha filhos, ou Maria tinha muitos outros filhos. Então, todos são baseados nestes livros apócrifos, quer dizer, rejeitados. Agora, como é que a igreja, seria bom vermos o processo que a igreja faz para confirmar o cânon do Novo Testamento. O processo que a igreja faz para confirmar o cânon do Novo Testamento. Façamos uma brevíssima pausa para desenvolvermos esse pequeno tema do processo que a igreja fez para chegar a completar ou a reconhecer, a confirmar o cânon do Novo Testamento. Onde se dobram os joelhos, onde se voltam para orar, existe um Deus tão grande e belo, poderoso conosco está. Tua presença é soberana, o teu amor nos surpreende. Como és tão grande e tão pequeno, hóstia santa, hóstia amada. Glória a Deus, glória a Cristo, glória a Cristo, que é Deus. Glória a Deus, santo é Cristo, glória a Cristo, santo de Deus. Glória a Deus, glória a Cristo, glória a Cristo, que é Deus. Glória a Deus, santo é Cristo, glória a Cristo, santo de Deus. Onde prestamos reverências, onde expressamos nosso amor e levantamos
Bem-vindos, irmãos, ao terceiro momento deste tema do curso bíblico de hoje sobre o cânon das Escrituras. Vamos ver brevemente os concílios que confirmaram o cânon do Novo Testamento. Os concílios. Primeiro foi o concílio de Hipona, no ano 393. Aqui temos a primeira lista completa dos 27 livros do Novo Testamento. A primeira lista completa dos 27 livros do Novo Testamento. A igreja enfrentava escritos apócrifos, heresias que confundiam os fiéis. Era necessário unificar a leitura litúrgica e a catequese. Então, a igreja, no concílio de Hipona, no ano 393, reconhece os 27 livros do Novo Testamento. Depois temos o concílio de Cartago, em 397 e também no ano 419. Aí se ratifica a lista dos 27 livros e envia-se a Roma. Ratifica-se a lista dos 27 livros e envia-se a Roma. Temos também o concílio de Florença, no ano 1446. Aqui é a primeira definição dos 27 livros para toda a Igreja Universal, através do decreto Cantate Domino. Cantate Domino é um decreto do concílio de Florença, na Itália, no ano de 1442. Aí temos a primeira lista canônica com a autoridade universal para toda a Igreja Latina e a Igreja Oriental em comunhão com Roma. Então, confirma-se explicitamente a lista dos 27 livros do Novo Testamento e reafirma-se que a Igreja recebeu o cânon como tradição apostólica dos apóstolos. E, por fim, temos o Concílio de Trento, no ano 1546. Aí temos a definição dogmática. É um dogma. Este concílio é um momento decisivo. O cânon é definido dogmaticamente, quer dizer que todos devem aceitar. A Reforma Protestante questionou os livros do Antigo Testamento e também questionou a autoridade da Igreja para definir o cânon. Os irmãos protestantes disseram que a Igreja não tinha autoridade para definir os livros inspirados. Então, o que o Concílio de Trento fez? Definiu dogmaticamente, dizendo que a tradição apostólica é fonte de revelação. E declara que os 27 livros do Novo Testamento são inspirados e devem ser recebidos com igual piedade e reverência. Todos os livros do Antigo Testamento, todos os livros do Novo Testamento, os 27, devem ser recebidos com igual piedade e reverência. Então, esta definição é dogmática porque vinculante para toda a Igreja. E cria-se neste Concílio de Trento solenemente o cânon. Solenemente, com solenidade. Para concluir o nosso estudo bíblico, dizer que o estudo do cânon revela algo essencial. Que a palavra de Deus não é apenas um conjunto de livros, mas um ato de amor de Deus que se faz história, que se faz voz, que se faz caminho para o seu povo. O cânon nasce da fé da Igreja, cresce na vida das comunidades e se consolida na ação do Espírito Santo que conduz a Igreja a toda a verdade, não é? Segundo João 16:13. A Bíblia, portanto, é dom e missão. Dom porque recebemos das gerações anteriores aquilo que elas discerniram como palavra inspirada.
A Bíblia é missão porque somos chamados a acolher essa palavra com o mesmo espírito de fé e obediência que os nossos antepassados acolheram. Então, esta história do cânon mostra praticamente 4 pontos, concluindo que Deus fala na história e através da história, que a igreja é guardiã e intérprete da palavra. A igreja não é dona da Bíblia, é guardiã, é serva, é intérprete da palavra. No terceiro ponto é que a Escritura é inseparável da tradição viva e do magistério, que a reconhecem e a iluminam, não é? E por último, a palavra é sempre atual. A palavra escrita, a palavra contida na Bíblia é sempre atual, sempre fecunda, quer dizer, dá vida, sempre capaz de gerar vida nova, capaz de transformar todo aquele que, digamos, se alimenta da palavra. Torna-se, digamos, uma pessoa nova, transformada. Ao contemplarmos o cânon, o caminho do cânon, o processo de formação dos livros, renovamos também nós o nosso próprio caminho, o nosso próprio processo cristão, processo de crentes. E qual é esse processo nosso? Deixar-nos formar pela palavra, para formar outros na palavra. Deixar-nos iluminar pela Escritura, para iluminar a vida dos outros com a Escritura. Deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo para podermos conduzir os outros ao encontro com Cristo. Então, a palavra que a igreja reconheceu como canônica, como sagrada, como inspirada, é a mesma que hoje nos envia e de anunciar o Evangelho. Marcos 16:15. É a mesma palavra que foi discernida pela igreja e reconhecida através de um processo árduo de rejeição de alguns livros e de aceitação de outros livros, de combate a heresias, através de um processo muito árduo. A essa mesma palavra que a igreja reconheceu dogmaticamente, solenemente, como canônica, é a mesma palavra que hoje envia a cada um de nós, dizendo-nos: ide anunciai o Evangelho. Marcos 16:15. Então, podemos ficar por aqui, queridos irmãos, quanto ao tema de hoje. Que o Senhor vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até para a semana. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio-X da Bíblia.